queria só dizer que nós estamos sentados aqui na frente do maior produtor do Brasil mesmo. Opa! Esse é o cara. É bom ter amigo. Não. Então eu nunca perdi o contato com o RPM, nas pessoas do RPM. Eu imaginei com o RPM que aquilo, antes mesmo de entrar no estúdio, eu até um dia falei com o Vander, estava no carro, mostrei uma fitinha cassete das demos, mas ele comentou várias vezes comigo, eu nunca vou me esquecer o dia que você me colocou a fita cassete no carro, antes de ir para o estúdio gravar, e que você falou para mim, isso vai ser um grande sucesso que não vai ter como não ser, sabe? Olha só. Do RPM. O primeiro álbum do RPM, o Revoluções por Minuto, foi produzido por Luiz Carlos Maluli, um dos maiores produtores musicais do país. Esse álbum, lançado em 1985, foi um grande sucesso. A maioria das músicas alcançaram ainda maior sucesso, com as versões ao vivo do álbum Rádio Pirata ao vivo em 1986. Quando o sucesso de London forçou a banda a gravar um álbum ao vivo, era esperado que o RPM mantivesse o mesmo produtor, que esteve com a banda desde o início do grupo em 1984, mas isso não aconteceu. Mas antes de contar essa história, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder os próximos vídeos do canal. A história da troca de produtor é contada no livro Revelações por Minuto de Marcelo Leites. Na época, Marcos Mainardi falou que a troca de Maluli por Mazola foi uma besteira, e uma grande sacanagem com o Maluli. Com o sucesso de London, a gravadora, junto com seu empresário Manuel Poladian e a banda, decidiram lançar um álbum ao vivo para incluir essa música. Um dos primeiros atritos entre Paulo Ricardo e Luiz Schiavon foi em relação ao produtor do disco Rádio Pirata ao vivo. Luiz queria que o produtor fosse Luiz Carlos Maluli, e Paulo Ricardo escolheu que a produção ficasse a cargo de Marco Mazzola, até pela indicação da gravadora, e para viabilizar a mixagem do disco em Los Angeles, nos Estados Unidos. No livro, Mainardi afirmou que o Ney Matogrosso vendeu bem o Mazzola para o Paulo Ricardo. Mazzola é um cara envolvente e já era uma estrela na época. Manuel Poladian, empresário do RPM, também queria que o produtor fosse o Maluli. Não chamar o Maluli para produzir o disco ao vivo foi política medíocre da gravadora CBS. Roberto Augusto era amigo do Mazzola e chamou para a produção. Se fosse decisão minha, teria chamado Maluli para a produção do Rádio Pirata ao vivo. Maluli é muito mais competente na área de rock, e o repertório e os artistas estavam prontos, falou Poladian. Com as gravações piratas estouradas nas rádios, o sucesso seria inevitável, e o produtor ganharia muito dinheiro. Em virtude da divergência, Luiz Schiavon e Paulo Ricardo solicitaram que se procurassem produtores estrangeiros para o novo disco do RPM. Foram para a Europa e estiveram em Londres e Madrid. Por sugestão do presidente da CBS, o espanhol Tomás Munhoz, procuraram Nacho Cano, tecladista do Mecano, uma banda espanhola de grande sucesso nos anos 80. Fomos para Londres, não encontramos ninguém, passeamos e voltamos, falou Luiz Schiavon no livro. O Marco Mazzola estava envolvido com a MPB, tinha produzido discos do Milton Nascimento e Ney Matogrosso, e o RPM estava em busca de mesclar as sonoridades, então acabou sendo escolhido para a produção do disco ao vivo. Paulo Ricardo se defendeu no livro, e falou que não foi uma decisão da banda, e sim da gravadora. Porque eu fiz o RPM, né? E aí o que acontece? Aí quem é esse cara aí que faz esse sucesso, o diretor? É o Mazzola. Traz ele. Aí fizeram uma reunião e tal, me chamaram para almoçar. Disse, olha, a gente quer tirar você do mercado. Aí eu falei, como assim? Não, a gente precisa de você, a gente tem só Roberto Carlos e a gente precisa fazer um cast nacional. Aí eu falei, tá bom, ó, me dá o RPM aí, ó. Que esse disco, mas esse disco aí tá lançado, acabou de se lançar, Revoluções por Minuto, é um disco de estúdio. Eu falei, eu vi o show. Se a gente gravar isso, vai ser sucesso. Aí, cheguei pra reunião, comentei, ainda falei, mas eu tenho o seguinte, eu ainda quero gravar em CD e quero gravar ao vivo. Pô, rock and roll ao vivo, já tá doido. Eu falei, tô doido não, cara, não existe, pô, a gente já tem que ser pioneiro em alguma coisa, gente. E eu era muito amigo do Ney, então a gente, pô, todos os discos do Ney que fazia era eu, então... Aí, eu falei, Ney, pô, não, deixa comigo, pode deixar que eu faça a cabeça, né? Aí eu fui, cheguei na reunião, porra, deixa o Mazzola fazer essa porra. Aí eu fiz. A sacanagem da história foi que o Luiz Carlos Maluli ficou sabendo que não seria mais o produtor do RPM através de um programa de rádio. O produtor estava concedendo uma entrevista à Rádio Jovem Pan, de São Paulo, direto de um show, e foi perguntado como ele se sentia não sendo mais o produtor do RPM. A história que foi contada nos bastidores para Maluli foi de que o negócio falou mais alto.
A CBS queria contratar os artistas Milton Nascimento, Ney Matogrosso e Simone. Maluli era um produtor jovem, iniciante e um pouco tímido, e Marco Mazzola, que era o produtor de astros de primeira grandeza da MPB na época, já era um grande sucesso no meio artístico. Como Mazzola poderia pedir muito dinheiro para trabalhar na gravadora, se fosse proposta para ele a produção do novo LP do RPM, certamente a negociação seria facilitada. Segundo Marcos Mainardi, outros interesses falaram mais alto do que os interesses artísticos para esse disco do RPM. A CBS tinha interesse em contratar alguns artistas. Mazzola era o produtor desses artistas da MPB. Seria muito interessante para a gravadora ter o produtor trabalhando com seu melhor produto naquele momento, que era o RPM, confessa Mainardi. Em depoimento para o livro do RPM, Maluli falou: "Fiquei muito chateado na época. Era a primeira grande oportunidade que eu tinha para ganhar um dinheiro como produtor. Acabei sendo excluído deste trabalho e fiquei muito chateado. Nunca me foi explicado por que eu não fui chamado para colher os frutos do trabalho do primeiro disco", confessa Maluli. Porém, Maluli continuou sendo amigo dos rapazes do RPM. Nunca perdeu o contato, e esse apreço era reconhecido. Tempo depois ele seria o produtor do segundo álbum de estúdio, o Quatro Coiotes. Mesmo não tendo feito, tivemos um período de assim, afastados, mas a gente tinha ainda um contato, telefone, ou ia em algum lugar que tivesse alguma banda tocando, sempre esbarrava com um deles e tal. Sempre que eles iam fazer os programas de TV, me chamavam para ir junto. No Perdidos da Noite, no Bolinha e no Raul Gil, eu sempre estava com a banda até para eles se sentirem mais seguros, lembra Maluli. Coincidentemente ou não, o que realmente aconteceu foi que, em julho de 1986, Marco Mazzola assumiu o cargo de gerente de produção nacional da CBS, e estava se preparando para produzir o novo LP da Simone, com o início das gravações marcado para agosto e lançamento previsto para setembro. A gravadora não mediu esforços nem dinheiro para a gravação e a mixagem do disco ao vivo do RPM. O investimento era para ser competitivo no mercado. A expectativa de venda já era maior do que a do primeiro LP, mas nem chegava perto dos 3 milhões de cópias vendidas. Segundo Marcos Mainardi, a expectativa de venda da gravadora era em torno das 200 mil cópias no máximo, o que já seria um grande sucesso. Quando um artista passa de 200 mil cópias, já não se tem mais ideia de aonde pode chegar, comenta Mainardi sobre o estouro de venda do disco. Essa foi a história da troca de produtor no segundo álbum da banda. Se você gostou do vídeo, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder os próximos vídeos. Agora a resenha continua nos comentários. O que você achou dessa história? Foi certo a troca de produtor? Eu acho que a minha postura sempre foi um cara assim, muito observador dentro do estúdio e usando aqueles elementos que eles mesmos se manifestam. Quando eu vi no RPM que o novo ele tinha uma qualidade muito forte de letras, de proposta de letras, não era uma letra de consumo da garotinha, da festinha ou da adolescente, mas tinha alguma coisa mais forte do que isso, tinha um discurso. E o Paulo, com a forma de cantar totalmente já inglesa, vamos dizer assim, né? O Paulo cantando muito e passando muita emoção. A química do Schiavon junto com o Paulo fazendo as músicas, né?